Boa tarde, alunos. Vamos começar mais uma aula de ciências e na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor. Conforme vocês conseguiram observar nas aulas passadas, o sistema locomotor ele é formado pelo sistema esquelético, pelo sistema muscular e pelo sistema articular. Esses três sistemas em conjunto, eles trabalham para que a gente consiga se locomover e realizar movimentos de maneira mais satisfatória. Conforme a criança ela vai se desenvolvendo, ainda no período embrionário, ela já começa a fazer pequenos movimentos de pinça com as mãos, movimentos de flexão e relaxamento das pernas. Ela também já consegue ser observada que faz movimentos de sucção com a boca. Após o nascimento, os movimentos eles vão se tornando mais satisfatórios e também em uma quantidade mais extensa. Quando a criança nasce, a gente já consegue ver que ela consegue mamar, então ela mexe toda a musculatura do rosto. Então ela chora, que também faz com que ela tenha essa movimentação da musculatura. Ela flexiona e estende as mãos. Ela movimenta as suas perninhas. Com 6 meses de idade, normalmente a criança ela já consegue rolar e sentar sozinha. Com 1 ano, ela já consegue se locomover sozinha, já consegue fazer movimento de pinça com os dedos, o que auxilia na introdução alimentar. Então, embora o sistema locomotor ele já esteja presente desde o período gestacional, conforme a gente vai crescendo, ele vai se amadurecendo e a gente consegue fazer movimentos cada vez mais extensos. Um exemplo que eu dou para vocês é quando vocês estão copiando e vocês seguram o lápis, a caneta. Isso é um movimento articular que é considerado fino. Então, quando a criança ela é pequenininha, ela não consegue fazer. A partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo o sistema locomotor, o movimento ele vai ficando cada vez melhor, cada vez mais refinado. Por isso a gente pode dizer que, embora o sistema locomotor ele já esteja formado desde o período embrionário e ele esteja em constante amadurecimento, conforme a gente vai crescendo é que ele vai se desenvolvendo e a gente consegue fazer atividades cada vez mais sofisticadas. O sistema locomotor, assim como todos os outros sistemas corporais, ele é comandado pelo nosso sistema nervoso central. Então, vem lá do nosso cérebro o comando para que a gente consiga realizar todas essas atividades. Consequentemente, se uma pessoa ela tem uma doença que afeta o sistema neurológico, então ela vai cada vez diminuindo mais esse movimento e tem pessoas que não conseguem realizá-los mais. Isso vai depender da gravidade da doença. E a gente consegue observar muito bem, por exemplo, em pessoas que têm sequelas de AVE, que é o acidente vascular encefálico. Elas muitas vezes elas ficam com comprometimento de uma parte do corpo. Então, às vezes, elas não conseguem movimentar os membros do lado direito ou os membros do lado esquerdo. E, às vezes, a perda é de ambos os lados. Mas, boa parte das vezes, os movimentos eles retornam quando são realizados os exercícios de fisioterapia e também o uso de algumas medicações. Aqui eu trouxe para vocês a definição do sistema locomotor, que é o sistema formado por 2 componentes, que é o esquelético e o muscular. Entretanto, na maioria das literaturas, a gente vai encontrar a definição um pouco mais ampla, que é o quê? O sistema locomotor, ele é formado por sistema esquelético, sistema muscular e também pelo sistema articular. Esses 3 em conjuntos trabalham juntos para que a gente consiga realizar os movimentos corporais. O sistema esquelético ele é formado pelo esqueleto humano, o qual é composto por 206 ossos. Na extremidade dos ossos chamados longos, podemos observar a presença de cartilagem. Essa cartilagem ela impede que um osso entre em contato com o outro, porque se por acaso começar a ter esse movimento de cisalhamento ou então de pressão de um osso em cima do outro, acaba tendo uma perda óssea, o que consequentemente vai limitar a locomoção. Então, a cartilagem é extremamente importante para impedir que o osso ele se fragmente. O esqueleto humano ele pode ser dividido em 2 regiões, a axial e o esqueleto apendicular.
O esqueleto apendicular, ele compreende os ossos dos membros superiores e inferiores e ele é responsável pela movimentação e sustentação do corpo. Já o esqueleto axial, ele é composto por 80 ossos formado pelo crânio, caixa torácica e a coluna vertebral. Isso a gente pode dizer que o esqueleto axial é um conjunto de órgãos que ficam no centro do nosso corpo. Já o esqueleto apendicular, ele fica mais nas extremidades. Os ossos que compõem o esqueleto humano, eles podem ser classificados de acordo com a relação existente entre seu comprimento, espessura e largura. Então, a gente tem os ossos longos, que como, por exemplo, a gente pode ter o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo e fica localizado na nossa perna. E também temos outros ossos longos, que são os ossos da tíbia, o húmero, a una. E também existem os ossos curtos, que como por exemplo eu posso dar a vocês os ossos do carpo, que são esses ossinhos que ficam na nossa mão. E também os ossinhos do tarso, que são os ossinhos que ficam nos nossos pés, que são considerados uns dos menores ossos do nosso corpo. E existe também os ossos chatos, que são aqueles que apresentam pouca espessura e podem ser encontrados formando a nossa caixa craniana.